Estamos, irmãos, pregando expositivamente o Evangelho segundo Lucas. Estamos no capítulo 8. Hoje a passagem, irmãos, é dos versos 19 até o 21. A última exposição, nós fomos agraciados nos versículos 16 até o 18. Hoje, nós vamos do 19 até o 21. Então, pode abrir sua Bíblia. Nós vamos avançar nesses 3 versos hoje. O título do sermão de hoje, irmãos, é A Verdadeira Família de Jesus. A verdadeira família de Jesus. O tema que é tratado aqui, irmãos, mais a fundo, é de que os verdadeiros familiares de Cristo são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Os verdadeiros familiares de Cristo são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. E se pudermos fazer uma afirmação teológica em cima deste sermão, é que a proximidade com Cristo, ela não é física ou natural, mas ela é uma proximidade espiritual. Que essa proximidade, ela tem uma evidência. E qual é a evidência, irmãos? Essa proximidade ela é evidenciada pela obediência à sua palavra. Isso que nos faz próximos de Cristo. Isso que nos faz famílias de Cristo. E nesse capítulo 8 de Lucas, irmãos, Deus tem nos conduzido de uma maneira bem profunda, irmãos, a uma reflexão bem profunda de como nós podemos responder à palavra de Deus. Quem lembra os versos 1 a 3, a exposição da parte que nós vimos Jesus fazendo uma viagem e pregando o reino de Deus. E aí, ele era acompanhado de seus discípulos e de mulheres piedosas, né? E essas mulheres o serviam. Naquela exposição nós aprendemos, irmãos, que discipulado com Cristo, proximidade com Cristo, ela envolve seguir a Ele, envolve também servir e sustentar o ministério do reino. Servir, estar fazendo com que o reino se mantenha de pé através do nosso serviço e também do nosso sustento. Posteriormente, nos versos 4 a 15, Jesus revela um pouco mais sobre o reino de Deus através de uma parábola. Qual era a parábola? Parábola do semeador. E ele explicou que há diferentes tipos de solo. Há diferentes tipos de solos. Que esses solos representam o quê? Diferentes tipos de coração. E o problema não estava na semente e nem no semeador, mas o problema estava no solo. Então, irmãos, cada solo, ou seja, cada coração, ele está diante do semeador e da semente. E o que vai frutificar não é a diferença da semente que foi lançada e nem a diferença do semeador. Mas o que vai fazer dar bons frutos, 100 por 1, é a diferença do solo. Ou seja, o coração que recebe a palavra de Deus. Então, nós somos guiados a examinar os nossos corações e a ver qual é o tipo do nosso coração. Se é um solo preparado para receber. Porque somente um coração preparado, um coração bom e reto, recebe esta semente e dá fruto. Certo, irmãos? E nos versos 16 a 18, que é a última exposição que fizemos no domingo passado, nós aprendemos que a palavra deve ser vivida e manifestada. Que ninguém acende uma luz para deixar debaixo da cama. Ninguém acende uma luz para deixar guardada dentro dos armários de porta fechada. Mas acende uma luz, uma vela, ou seja, uma lâmpada para colocar ali. Né? Ninguém acende
nas palavras do trecho, uma candeia para deixar fora do candeeiro. A luz ela deve ser elevada a um status onde ela possa iluminar as trevas, ela possa dissipar as trevas. Então, irmãos, a palavra é a luz e ela deve ser manifestada em nossa vida e ela deve ser vivida, né? E como nós recebemos essa luz, nós devemos colocá-la no mais alto lugar das nossas vidas. Jesus, então, ele nos exorta. Vede, pois, como ouvis. E nós aprendemos que ouvir a palavra e praticar é fazer ela manifestada nas trevas. E agora, irmãos, nós chegamos à cena descrita nos versos 19 a 21, onde os irmãos estão preparados para nós lermos, que servirá como base para a mensagem de hoje. Servirá como base a mensagem de hoje. E diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Feche os olhos, vamos orar. Pai, te louvamos por estar diante da tua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem falado com o seu povo. O Senhor tem, domingo após domingo, Senhor Deus, ecoado a sua voz, através, Senhor Deus, dos líderes, como se fosse num tempo antigo, quando o Senhor falava, e os sacerdotes também, Senhor Deus, falavam com o povo, como se fosse, Senhor Deus, o povo diante do monte, e o Senhor ali falando com o povo, Senhor Deus. Nós cremos que quando a tua palavra é lida, exortada, explicada, isso é a voz de Deus falando com a humanidade. E que o Senhor não abandonou a humanidade, mas sim está constantemente, dia do Senhor após dia do Senhor, exortando os homens o caminho da retidão e como te encontrar. Te somos gratos por estar na tua presença aqui, que nós venhamos, Senhor Deus, reconhecer que em nós nada, mas que a tua palavra é que faz o efeito pelo poder do Espírito Santo. Então use este momento para nos guiar à santificação, para nos fazer crescer em santidade, para que o Senhor forme em nós mais e mais a tua imagem e nós possamos ser Deus entre os homens, Senhor Deus, através do reflexo da tua imagem em nós. Receba a glória para si, Senhor Deus, e que o teu Espírito seja glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, findando essa introdução, eu quero exortar aos irmãos hoje 3 pontos. Essa cena, irmãos, ela parece uma cena simples. Parece algo simples, mas carregado de verdades profundas, irmãos. Jesus não apenas, irmãos, responde a uma situação familiar, mas ele aqui ensina algo a respeito do reino dele. Ele ensina algo aqui a respeito sobre quem realmente faz parte da sua família. Então, irmãos, essa é a pergunta central do sermão de hoje. Quem são os verdadeiros membros da família de Jesus? Quem são os verdadeiros membros da família de Cristo? Quem são aqueles que compõem, então, a família de Cristo? Primeiro ponto, irmãos, eu queria tratar sobre uma busca natural pela proximidade com Jesus. Os versos 19 e 20, eles vão falar assim, ó. Vieram ter com eles sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Irmãos, a família de Jesus, ela faz uma aproximação com uma intenção legítima. Eles o conheciam desde a sua infância e reconheciam o fardo do seu ministério, pois ele praticou o seu ministério e ele viveu intensamente o seu ministério. Então, irmãos, eles aproximaram dele com intenções legítimas, podendo ser, vamos lá vê-lo, vamos ver como ele está, vamos lá ver como
o que ele necessita de nós, qual é a ajuda necessária que ele precisa, ou faz tempo que ele não vê, que nós não vemos ele, então vamos lá e vamos procurá-lo, vamos estar com ele pode estar precisando de nós. Ou seja, a aproximação era algo legítimo. Era algo legítimo. No entanto, irmãos, quando eles chegam, existe ali, então, uma barreira natural. E eles não conseguem, irmãos, chegar até Cristo. Eles não conseguem chegar até Cristo. Existe ali uma multidão de pessoas que cercam o local onde ele estava, e eles são impedidos de chegar até ele, estar próximo dele e de falar com ele. E até mesmo por uma questão de privacidade, eles são impedidos de cumprir o propósito legítimo pela qual eles puderam ter saído das suas casas. Então, irmãos, existe ali uma barreira natural de pessoas, uma multidão. E o texto fala que eles não podiam aproximar-se por causa desta multidão. A multidão, irmãos, ela representa aqui literalmente essa barreira natural. Mas ela é tanto literal como também ela pode ser figurada. Nós podemos trazer ela para um sentido figurado. Por quê, irmãos? Existe uma grande multidão que cerca Cristo, mas muitos deles, irmãos, estão próximos de Cristo, mas eles não fazem parte da comunhão real com Cristo. Então, irmãos, eles estão ali próximos, fazem parte da comunhão, eles se achegam até a multidão, mas eles não são realmente parte daqueles que têm comunhão com Cristo. Muitos hoje, irmãos, eles vivem confiando. Eles vivem, irmãos, confiando na proximidade de Cristo. Mas eles vivem confiando numa proximidade que não é a proximidade de segurança. Essas proximidades, elas são exteriores. Eles eram parentes, eles se achegaram na multidão e eles não cumpriram o seu propósito. E o propósito ainda era legítimo. Então, eles estavam contados ali na multidão. Poderiam ser próximos a Cristo. Mas, irmãos, isso nos leva a uma reflexão. Eles não estavam contados naqueles que são próximos de Cristo. Por quê, irmãos? Nós confiamos muitas das vezes na proximidade nossa com Cristo. E nós esquecemos que ser próximo de Cristo é algo bem mais profundo. Nós confiamos que nós crescemos na igreja. Eu tive uma experiência esse final de semana, irmãos, com relação a isso, falando do Evangelho para um casal. Nós confiamos que nós temos parentes crentes. Nós confiamos que nós temos parentes crentes. Nós confiamos, irmãos, que nós participamos de cultos e de eventos, de ajuntamentos cristãos. E nós confiamos que isso nos dá a segurança de ser próximos de Cristo. Mas isso não traz, irmãos, proximidade com Cristo. Isto você pode fazer com excelência. Você pode ter sido criado na igreja ou estado na igreja por muito tempo. Você pode ter os seus pais, você pode ter toda a sua parentela como sendo pessoas que são cristãos genuínos ou se dizem ser cristãos. Você pode ter todos eles, os seus parentes, ninguém perdido no pecado ou perdido na escravidão do pecado. E você pode ser frequentador de cultos e eventos, todos os eventos cristãos que tem, você pode ser participante. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso nos traz uma reflexão de que mesmo fazendo tudo isso, nós podemos não ter comunhão viva com Jesus. Nós podemos não ter comunhão viva com Ele. O Novo Testamento, irmãos, fala dos irmãos de Jesus, mas não falam que eles eram discípulos. Posteriormente, o Evangelho o alcançou, pelo menos alguns deles. Mas, irmãos, enquanto o ministério
estava ali presente, o ministério de Cristo, eram estranhos os seus apóstolos, estranhos a ele, que ele chamou. Vimos o exemplo de Levi, ou Mateus, que ele convidou, e ele era um publicano, não era família, não era nada. Então, irmãos, vemos no livro de João, no capítulo 1, 12 e 13, o seguinte texto. Mas a todos quanto o receberam dele o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que não é por nós sermos parentes que nós somos contados como próximos de Cristo. Não é pela ligação familiar, não. Nem do sangue e nem da carne, mas pela vontade, e nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Irmãos, a proximidade com Cristo vai muito além de nós estarmos no meio da multidão que segue Cristo. Vai muito além de nós estarmos no meio, sendo contados ou achados no meio da multidão que faz essa barreira em volta de Jesus. Mas não de Jesus, o Deus verdadeiro. Jesus histórico. Aquele homem, você crê em Jesus? Eu creio. Né? Você crê em Cristo? Eu creio. Mas quando você pergunta sobre como é, quem é o Senhor da sua vida, sobre quem rege a sua vida, a pessoa não sabe nem dizer. E vive, ele aceita Cristo, ele crê que Cristo é uma verdade, mas ele não vive para aquela verdade. Ele não conforma a sua vida para aquela verdade. Segundo ponto, irmãos, que vai nos abrir os olhos a essa questão de uma proximidade, de uma busca de uma proximidade superficial ou de uma proximidade natural, porque nós vemos falar de Cristo, vamos estar com eles. O segundo ponto, irmãos, é a redefinição da verdadeira família. Porque, irmãos, proximidade física ou familiar, ela não substitui aquilo que é verdadeiro, ou seja, o fé viva, regeneração, fé em Deus. Irmãos, o versículo 21, na parte A, ele fala assim: Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são. Minha mãe e meus irmãos são. Essa resposta, irmãos, para nós, fatalmente soa na nossa mente como radical. Para quem não entende o ministério e a vida de Cristo, ela já vem como sendo uma resposta radical e representa que ele está descartando os seus irmãos. Não, irmãos. Ele está revelando, lembra-se do propósito inicial do capítulo? Ele está revelando mais sobre o seu reino e como é a questão espiritual, não as questões físicas. E muitas vezes nós se apegamos nas questões físicas, por estar presente, por ter o pai, por ter a mãe, por participar do grupo, né? Por participar, não, sou cristão, sou evangélico, mas esquece daquilo que realmente Cristo falou. Daquilo que realmente Cristo tratou dentro de nós. Então, irmãos, ele não está desprezando a sua mãe e os seus irmãos, não, de maneira nenhuma. Mas ele está aqui fazendo uma redefinição do que é realmente ter laços familiares com ele. Ele está redefinindo aqui, irmãos, os laços mais importantes que realmente devemos ter com Cristo. Os laços mais importantes da sua vinda, da sua existência, da sua obra. Se nós pegarmos, irmãos, o contexto onde Cristo viveu, nós vamos saber que a família era algo central. Que o nome, o sobrenome, que a descendência era algo importante para eles. Isso era extremamente importante. E a Bíblia deixa claro isso através da genealogia, através das heranças, dos reinos e tudo mais. Laço sanguíneo, irmãos, ela determinava a sua identidade. E como assim Cristo desfaz dos seus laços sanguíneos? Para eles aquilo era uma afronta. Como assim Cristo desfaz da sua identidade? Como assim Cristo desfaz da sua segurança? Como Cristo assim desfaz daquilo que poderia ser a sua honra? Como que ele faz isso? Então, irmãos, ele rompe. Ali naquele momento, Jesus rompe com a expectativa cultural do momento
para, irmãos, ensinar que a família mais importante é a família espiritual. Ter comunhão com Cristo não é familiarização com o Cristo histórico. Não é familiarização com o Cristo que todo mundo conhece, até os ateus. Que ninguém mais, já à altura dos 2025, ninguém mais já duvida que ele realmente veio, viveu em carne, e que ele ressuscitou e o seu corpo não foi achado. Até ateus proclamam isso, e falam, se você é um ateu que não crer no Jesus, se você é um ateu que não aceita que Jesus veio, você está totalmente fora, porque até isso já foi provado. A sua vinda foi provada. E o seu testemunho é fiel, muito mais do que qualquer outro ser humano que habitou na terra. Então, irmãos, ele estava ali redefinindo o que era ser família, mas era a questão da família espiritual. Irmãos, nós podemos, irmãos, fazer parte da família de Deus, mesmo sem ter uma herança religiosa. Mesmo sem nós estarmos, meus avós plantou essa igreja, meus avós foi o fundador dessa igreja, meus pais foram o mediador aqui desse local, meus pais foram o plantador. Não, irmãos, isso aí não quer dizer nada, não quer dizer nada. Proximidade com Jesus histórico não quer dizer. Ninguém é salvo, irmãos, por herança cristã. Ninguém é salvo, irmãos, por herança. Ninguém é salvo. Nós somos salvos, irmãos, pela fé. A entrada na família de Cristo, ela tem a ver com fé. Ela tem a ver com a fé verdadeira que traz em nós regeneração. Ela traz regeneração pelo seu Espírito. Não é uma herança que nos coloca na família de Cristo. Não. A herança religiosa pode fazer nós ser contados na multidão e nós passarmos uma vida ali, sem ser família de Cristo, no meio daquela multidão. Nós podemos, irmãos, passar uma vida sem ser regenerado pela nossa fé em Cristo. Sem conhecer Cristo verdadeiro, o Cristo que nos regenera. Então, irmãos, não é nós estarmos no meio da multidão. Não é isso. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Que não é. E Cristo mostra isso aqui. E Cristo redefine isso aqui. E agora nós vamos para o ponto 3, que é a evidência, irmãos. E a marca dos verdadeiros familiares de Cristo. Os verdadeiros familiares de Cristo, eles estão no meio da multidão, sim. Eles estão ali, mas eles, irmãos, são evidenciados. A verdade que habita o seu coração, ela traz uma marca consigo. E essa marca, irmãos, dos verdadeiros familiares de Cristo, está escrita aí na sua Bíblia em letras garrafais. Talvez não seja maior, mas quando você lê ela, você sente que ela bate no teu coração. Quando você lê, elas estão no mesmo tamanho, mas elas são potencializadas pelo Espírito Santo. E se nós passamos batido por isso, é porque nós precisamos nos arrepender e depositar a nossa fé em Cristo e clamar por misericórdia para nós sermos contados na família de Cristo. O terceiro ponto é a marca dos verdadeiros familiares de Cristo, que é ouvir e obedecer. Olha só, irmãos, o que está escrito no versículo 21, na parte B. Primeira parte, ele falou, minha mãe e meus irmãos são. E agora, na parte B do versículo, ele vai falar assim, aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Irmãos, isso é a evidência de que, apesar de existir uma grande multidão que não é família de Cristo, existe um punhado que é família de Cristo. E quem são aqueles que são realmente família de Cristo? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Irmãos, essa é a terceira vez que Cristo aborda o tema no capítulo. Atenção à forma como você está ouvindo. Ouvir aqui, irmãos, no livro de Lucas,
é a mesma coisa do que obedecer. Ouvir de uma forma que você aprenda e pratique. Então, irmãos, aqui está o ponto central da mensagem que Cristo passa ao não receber a sua família de sangue. Jesus define aqui a sua família como aqueles que, primeiro, ouvem a palavra de Deus e, segundo, e obedecem, praticam, vivem. Então, irmãos, ouvir a palavra de Deus é algo aqui, irmãos, passivo. Ouvir, irmãos, é ouvir com atenção. É ouvir como aquele que recebe a luz e coloca sobre o candeeiro, aquele que recebe a luz e não guarda debaixo da cama, mas sim coloca lá no soquete, lá no teto, para que ela dissipe as trevas. Ouvir aqui, irmãos, é Cristo repetindo o quê? O coração bom, o solo bom é aquele que ouve, é aquele que é reto e justo. Certo? Então Jesus está repetindo e enfatizando aqui, por várias vezes, que ouvir e praticar é o que faz nós ser separados da multidão e de tudo aquilo que envolve. Vocês querem ver uma verdade sobre isso? Vocês acham que só nós estamos reunindo hoje para oferecer um culto a Deus? Não. Dezenas de igrejas estão reunindo. Dezenas de igrejas. Dezenas delas. E isso é o panorama da cidade. Vários. Mas por que Deus está falando com nós hoje aqui através da sua palavra? Porque entre nós também, nós podemos, irmãos, achar que nós estamos indo. Nós somos família de Cristo, mas na verdade nós somos participantes da multidão. Então, irmãos, ouvir e praticar. É Jesus falando a mesma coisa, da lâmpada que está no candeeiro e do bom solo que recebe a semente e frutifica 100 por 1. É algo que Jesus chama a atenção. Olha o que está escrito, irmãos. Ao decorrer da palavra, Deus sempre nos alertou sobre isso. Vou trazer um versículo aqui de Tiago 1:22. Olha o que fala lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Irmãos, isso é muito pesado. Ele traz o quê? Ele ecoa o quê? O ensinamento de Jesus Cristo. Ele ecoa aqui o ensinamento de Cristo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E aí ele complementa assim, ó, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, é forte isso, irmãos. É forte isso, porque Jesus deixa claro que a multidão que está ali, muitos não são ouvintes e praticantes, porque ele está chamando eles a ouvir. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, irmãos, qual é a aplicação? A verdadeira familiarização com Cristo, nós estarmos ligados a Cristo e poder chamar Ele de irmão, e poder ser contado como filho de Deus, traz em nós, irmãos, algo que é visível, que é a prática da sua palavra. A verdadeira piedade, irmãos, ela é visível. A verdadeira fé, ela é frutífera. E a obediência não é a causa da salvação, mas ela é uma evidência da nossa salvação. A prática não é a causa da nossa salvação. Não somos salvos porque nós praticamos. Mas ela é a evidência. As pessoas vão olhar e falar assim, a prática da vida daquele homem é diferente. Com certeza ele é um discípulo de Cristo. Com certeza ele é filho de Deus. A prática daquele homem é diferente. A prática daquela mulher é diferente. Com certeza ele é filho de Deus. Com certeza ele é regenerado. Isso será testemunhado em nossa família, em nossas meio popular, em nossa vida, irmãos. Se você ouve fielmente, examina as Escrituras, ouvindo-a, dando atenção a ela, e busca viver, irmãos, aquilo que você está aprendendo dela,
Isso sim faz você ser filho de Deus. Isso sim. Porque, irmãos, existia na multidão aqueles que iam só para o pão da vida que perece. Só para a multiplicação do pão e do peixe que perecem. E eles estavam ali para ser alimentados na sua carne. E existe uma grande multidão, irmãos, que seguem a Cristo pelo conforto. Por buscar conforto dessa terra. Por buscar coisas da terra que vai perecer. Existem igrejas que são pautadas a sua teologia somente nessa parte. Esquecendo-se, muitas vezes, da prática e da renúncia que tem que ser feita. Então, irmãos, infelizmente, essas igrejas estão fazendo 2 vezes mais filhos do capeta do que o próprio capeta. Fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que o próprio diabo. Por quê? Filhos regenerados de Deus não são aqueles que são abençoados monetariamente só falando. Não são aqueles que gozam de boa vida e conforto e arrecadam e vivem uma vida que amontoam para si riquezas. Não, irmãos. São homens que podem ser abençoados sim e podem adquirir riquezas sim, mas são regenerados no seu interior e eles ouvem e praticam aquilo que aprendem do seu mestre. E essa é a parte difícil. Nossa, porque nós adoramos viver somente os nossos confortos, mas não adoramos praticar os ensinamentos de Cristo. Não adoramos aprender a palavra e fazer com que a nossa vida vire em direção, mas na direção certa. E vivemos como não praticantes da sua palavra e buscamos a Deus somente pelas coisas perenes dessa vida, perecíveis dessa vida. Concluo, irmãos. Concluo essa mensagem falando para os irmãos que Cristo nos mostra que a verdadeira família, irmãos, ela não é determinada por sangue, pelo conforto de que meus pais estiveram aqui. Não, isso não quer dizer nada. Mas por uma vida de submissão à palavra de Deus. Só quem é regenerado, irmão, suporta falar não para as coisas deste mundo. Só quem é regenerado entende que o caminho de cruz não tem a ver com uma ascensão a um trono de ouro, mas tem a ver com o descer o caminho carregando uma cruz, rejeitando as coisas dessa vida, rejeitando as coisas ilegais, imorais, as coisas que vão contra a palavra de Deus e que, ao carregar a sua cruz, ele se submete a descer até o Calvário e a subir o monte da crucificação. Isso, irmãos, é pesado. Mas isso, irmão, isso quer dizer uma vida sem dinheiro? Não. Isso quer dizer uma vida com dinheiro também. Mas com a cruz nos ombros. Com a coroa na cabeça. Mas isso quer dizer uma vida miserável? Não, não. Porque Cristo faz regenerados em pessoas que têm uma vida de pouco recurso. Mas Ele faz regenerados em uma vida de muito recurso. Mas isso quer dizer uma vida sem saúde? Não. É uma vida de cruz e de coroa também na doença. E que não quer dizer que aqueles que estão na fila de um tratamento de câncer não são filhos de Deus, não. Mas aquilo ali, a forma com que ele vive, com que ele passa, com que ele vive aquele momento, mostra que ele é e ele tem uma vida submetida à palavra de Deus. Mas é uma vida então de plena saúde? Também. Mas na saúde, desfrutando de benção na saúde, no dinheiro, é uma vida que está submetida à palavra de Deus. E aquela pessoa aprende e pratica, aprende e pratica, aprende e pratica. Porque em outra hora Cristo fala, o que adianta você arrecadar toda a riqueza do mundo e perder a vida eterna? O que ele está mostrando? Que se você for o homem mais rico deste mundo e não aplicar o teu ensinamento naquela vida que ele está te proporcionando, você não é família dele. Você não é filho dele. Certo, irmãos? Então, irmãos, é uma vida de submissão à sua palavra. Ser verdadeira família de Cristo é isso. Você faz parte, irmãos, da multidão apenas curiosa ou da família espiritual? Essa é uma reflexão para o dia de hoje.
Sua vida demonstra que você ouve e pratica a palavra de Deus. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Você trata a igreja como sua família? Onde está ou ainda está apegado a relações naturais como sua prioridade? A família de Cristo, isso nos traz um ensinamento, irmãos, que a família de Cristo, de pessoas que submetem a vida à palavra, muitas vezes, irmãos, ela vai ser mais importante do que a própria família de sangue. Porque quando você ingressar realmente, genuinamente, que você colocar a lâmpada no candeeiro, que você tratar o seu coração para receber a palavra, que você começar a frutificar, e que eles veem realmente que você é família de Cristo, muitas vezes a família de sangue vai até te deixar. Vai até te deixar, vai até te abandonar. Vai até fazer indiferença. Mas, como você trata a igreja? A família dos regenerados? A família daqueles que submetem a vida à palavra de Deus. Você ama ela? Você pede mais e mais direcionamento a ela, conselhos a ela, direção a ela? Está disposto a, através do Espírito Santo, usando a igreja, conformar mais e mais a tua vida na palavra de Deus, para mostrar mais e mais para o mundo que você é filho de Deus? Isso que nós devemos meditar na manhã deste domingo. E se você ainda, irmãos, está apenas próximo de Cristo, na rotina da igreja, no convívio com os crentes, mas ainda não submeteu a sua vida à sua palavra. Como eu vou fazer isso, irmão Joel, se eu sozinho? Não, nós estamos aqui para nós nos ajudarmos. Pega o ponto que você tem dificuldade em submeter a tua vida à palavra de Deus, senta com um irmão amigo, senta com a liderança da igreja. Vamos conformarmos uns aos outros em ajuda, irmãos. Se você ainda está próximo na rotina, no convívio com os crentes, mas não obedece, então você ainda está do lado de fora. Você ainda é a multidão que forma uma barreira natural e muitas vezes até impede pessoas de chegar genuinamente a Cristo. Mas Jesus te chama hoje para dentro da sua família, irmãos. Deus possa nos conduzir pelo seu Espírito, irmãos, a estar dentro da família verdadeira de Cristo. E não apenas da família que leva o rótulo de ser família de Cristo. Ele abre os braços, irmãos, para receber todos os que ouvem e obedecem. Está disposto a sair daqui ouvindo a palavra de Deus e obedecendo? Está disposto a arrepender-se dos seus pecados, confessar Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida? Clame, irmãos, por um novo coração. E qual é esse coração? Um coração suscetível aos ensinamentos da palavra de Deus. Por um novo coração, mas qual é esse coração? Um coração que ouve a palavra de Deus e pratica ela como verdade absoluta na sua vida. Que ouve a palavra de Deus e pratica, mas na alegria. Sabendo que ela vai conformar você como filho de Deus e não como filho do diabo. Sabendo que ela vai te conformar para uma vida de eternidade nos céus e não uma vida de eternidade no inferno. Venha para a família de Cristo. O Senhor nos convida hoje, irmãos, a irmos de encontro, pois Ele tem o braço aberto. Nós temos que ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar com alegria. Só assim seremos verdadeira família de Cristo. Feche os olhos, irmãos.